Fala galera, beleza? Nós estamos aqui em mais um webinar técnico. Nós estamos no nosso segundo, na verdade. O primeiro a gente falou no mês passado e como a gente prometeu, toda quinta-feira, toda última quinta-feira do mês, nós teremos o nosso webinar técnico. Então, se você é um cara que é mais para a linha do técnico, como eu, né? E acompanha o pessoal do comercial, mas gosta também de falar um pouco mais de tecniquez, você chegou no local certo, né? A gente vai tentar aqui falar algumas coisas de forma mais claras, né? E hoje especificamente na parte de como gerenciar a internet da sua empresa para você ter mais produtividade, como você fazer para fazer o seu time ficar cada vez mais produtivo, porque você vai fazer alguns controles bem interessantes aqui e você tem bastante recurso para usar, né? Então, primeiro de tudo, queria saber aqui o pessoal que está com a gente aí. Eu já vi que o Samuel está aí, seja bem-vindo. E aí o pessoal vai me posicionando aí, o pessoal que já está presente. Tem um Rafael Pisolato, já ouvi falar, ele está presente aí. A Start, acho que é isso aí, não sei quem mais está aqui. Bom, primeira coisa de tudo é que vocês já ouviram na primeira vez, se você ainda não ouviu, né? Então o pessoal vai deixar o link aí de como foi o nosso último webinar, o primeiro, na verdade, e a gente falou um pouco sobre por que um firewall modular. Então, qual que é a intenção de você ter um firewall modular? Então, com isso, a gente começa a explicar com o Start Security o que a gente tem de recurso, quais são as formas de utilizar, por que a gente fez isso daí. Quem conhece o Admin Firewall sabe que ele não é modular e a gente fez, né, só para a gente deixar um resuminho bem básico aqui nesse nosso vídeo, lembrar que seu cliente ou você mesmo que está numa empresa e precisa de um firewall, nem sempre vai precisar de todos os recursos que um firewall precisa. Então, que um firewall tem de recurso, né? Então, você não precisa de alguns que o firewall tem. Então, a ideia é você ter um custo muito mais próximo daquilo que é a realidade do que o pessoal precisa, do que você comprar uma Ferrari para entregar sempre na sua redondeza marmita, né? Então, às vezes a pessoa só precisa de uma bicicleta, né? Então, é entender o negócio, entender qual a necessidade e você colocar aquilo que você realmente precisa, que isso vai fazer muita diferença para o seu negócio e para o seu cliente também, né? Então, a gente está aqui nesse nosso vídeo e hoje, particularmente, a gente vai tentar mostrar basicamente o Start Security. Então, a gente não tem aqui apresentação, a gente não tem nada, a gente vai direto para o Start Security para mostrar na prática, porque eu vou fazer realmente na prática alguns controles aqui e a gente vê o que a gente consegue ter de recursos que o próprio firewall pode entregar para a gente, tá bom? Então, uma coisa que eu queria dizer também é que vocês podem ir fazendo as suas perguntas aqui, o pessoal vai colocando aqui para mim e a gente vai respondendo à medida que as perguntas forem surgindo. É óbvio que pode acontecer de uma pergunta ela sair um pouco do foco do que eu estou respondendo, mas não tem problema. A ideia é que a gente bata um papo, né? Aqui a ideia é justamente a gente conversar, né? Eu estou do lado de cá, mas vocês aí é como se vocês estivessem tendo uma conversa comigo. Então pode mandar suas dúvidas. Se você já é parceiro nosso e quer também tirar alguma dúvida, fique à vontade. A nossa intenção aqui é a gente fazer com que esse webinar ele tenha bastante conteúdo e técnico, né? Então a ideia é de entender como funciona mesmo, vamos dizer, até internamente, vamos dizer assim, né? Então a primeira coisa, né, que eu já vou até mostrar para vocês, né, na minha tela aqui,
é que o Start Security, ele, como eu já falei, ele é modular. Então, você vai ver a tela inicial dele aí, que ele tem algumas coisas interessantes. O dado da licença, ele vai me mostrar aqui como está sendo a utilização do meu licenciamento. E eu tenho diversas informações aqui, logo de cara, bastante interessantes. Então, esse é o primeiro ponto bem interessante para isso. Uma outra coisa também, que é bem legal, é que vamos tratar do Web Filter hoje, né? Então, como a gente vai tratar do Web Filter, a gente vai explicar um pouquinho o que é o Web Filter e quais são as diferenças relacionadas com o App Filter que a gente tem aqui, né? Eu vou só levantar um pouquinho aqui para ficar mais fácil. Beleza? Eu acho que agora vai ficar mais audível aqui, o pessoal me ajudou aqui, tá bom? Vê se vocês ouvem melhor aí a voz de veludo, e aí a gente vai continuando aqui. O Web Filter, ele tem uma diferença bastante relevante com relação ao App Filter, né? A gente vai, num outro webinar, falar especificamente sobre o App Filter. Então, se você tem algum interesse em entender como funciona, vai ser muito legal a gente participar. Mas, basicamente, né, para ser bem sucinto, o Web Filter e o App Filter, eles têm uma diferença conceitual. Qual é? O Web Filter, ele vai fazer um controle muito mais a nível de sites, com relação a você conseguir controlar até a URL específica. Então, você vai ter o registro disso, você vai ter as informações muito mais detalhadas de como funciona como foi um acesso, né? Então, um exemplo, aconteceu de a pessoa acessar wall.com.br/esporte. Eu vou conseguir ter essa informação que vai ser muito mais detalhada, eu posso bloquear partes específicas de um site, por exemplo, ou até mesmo alguma aplicação específica, mas isso seria mais a nível de sites mesmo. Já o App Filter, ele já é mais relacionado à parte de você fazer o controle com como a aplicação ela trabalha. Então, para quem conhece um pouco mais, sabe, né, na parte técnica, falando assim, que cada um dos seus das aplicações que a gente roda, qualquer que seja, em qualquer local, seja desktop, seja celular, qualquer coisa, ele tem geralmente algum formato que é próprio dele. Então, assim, ele tem uma marca, vamos dizer assim. E o App Filter, ele vai tratar usando essa marca, usando essa forma que é específica daquela aplicação, e aí, então, controla dessa forma. Só que, por exemplo, o que vai acontecer no App Filter, né? A gente vai ver isso no outro dia. Mas, assim, você vai ter uma diferença básica de você só pegar uma parte, o que foi acessado, né? Você vai conseguir bloquear, na verdade, YouTube, tal. Mas aqui a gente vai mostrar que você tem muitos recursos interessantes para você conseguir ver informações bem ricas na questão do que foi acessado. Então, vamos lá para o Web Filter, para, sem mais delongas, a gente entender aqui o que o Firewall, o Start Security, ele tem e oferece de recurso para a gente. Primeira coisa, ele tem um dashboard aqui bastante interessante, que ele tem algumas informações que ele nos traz, que logo de cara você já consegue ter uma ideia de um possível gargalo ou algum problema de não conseguir acessar alguns sites, algumas coisas assim, que é bem mais o geralzão, tá? Então, aqui logo de cara você vai ter o quê? As requisições, quantas requisições e quantos erros por minuto que você teve. Então, um exemplo. Aqui, das 11h40 até o meio-dia,
eu tive uma quantidade de quase 40 mil de requisições por minuto, o que é uma quantidade muito grande. O que isso quer dizer? É que pode ser que alguém estivesse assistindo a alguma coisa. Isso daqui não é o meu visualizador de o que foi acessado. Aqui é um geral dizendo, olha, nesse caso, nesse momento, nesse horário, eu tive uma grande quantidade de acessos. É para eu me preocupar? Depende. Depende da quantidade de pessoas que estão utilizando o WebFilter nesse momento. Depende da quantidade de hardware que você tem para esse equipamento específico, depende da quantidade de tipo de acesso que o pessoal faz, porque é muito diferente, e aqui não é uma crítica, é uma constatação que é bastante importante de você fazer. Às vezes as pessoas dizem assim, porque, um exemplo, o marketing ele acessa muito Facebook, muito YouTube, mas vamos entender, né? Porque esse que é o grande ponto, e essa que é a vantagem de você ter um sistema que consiga fazer o gerenciamento da forma como você quiser. Eles precisam muitas vezes acessar justamente porque eles são os responsáveis por essas plataformas. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você pode ter um outro grupo, por exemplo, se você tem uma fábrica, você tem um chão de fábrica, onde você tem as pessoas que elas são operacionais em máquinas e não em computadores, né? Apesar de computador ser uma máquina, né? Mas assim, uma máquina, uma máquina específica, e ele precisa fazer isso, ele às vezes vai ter a possibilidade ou a necessidade de utilizar a internet pouquíssimas vezes. Então, a quantidade de requisições que ele me geraria deveria ser muito menor. Você percebe que o problema não é o quanto me gerou, e sim depois eu analisar quem me gerou essa quantidade? Então, por que é importante a gente olhar logo de cara essa informação? Porque eu posso dizer que, num geral, eu tenho uma quantidade muito alta esse horário. E um outro detalhe interessante, né? Pode ser que você consiga identificar um padrão. Então, às vezes eu até quero ver aqui algumas informações aqui em outro horário, em outro momento. Então, eu posso fazer, por exemplo, aqui eu posso pegar aqui um outro horário para fazer esse tipo de análise. E olha só que interessante, eu consigo ter aqui, no dia 24, foi ontem, das 4h05 até as 4h10, até as 4h15, na verdade, eu tive uma quantidade aqui, de 61 mil requisições por minuto, né? Então, isso aqui me mostra que aquele momento que eu tinha pego lá era menor do que esse. Então, pode ser que o meu parâmetro ele seja até um pouco mais alto do que eu imaginava. Então, por que é interessante de fazer essa análise aqui, né? Eu peguei um horário muito fechado, mas a gente pode pegar um horário um pouco mais aberto aqui para a gente ter uma ideia. Então, aqui, 131 mil, olha só que interessante, das 9h30 até as 9h35. Aqui, na verdade, ele vai dividir um pouco aqui pela quantidade de minutos, né? Então, 5 minutos. Então, é dividido por 5 aqui, né? Então, a quantidade ela é um pouco menor, mas mesmo assim, eu tenho alguns picos aqui bastante interessantes e relevantes para poder identificar. Eu posso ter um problema, um gargalo, e aí... Uma outra coisa, você que vai trabalhar na área do suporte, parece que isso aqui não tem muita serventia. O que você pode identificar? Que todos os dias, no começo do dia, ou todos os dias no final do dia, o pessoal reclama de navegação na internet. E com esse relatório aqui, que é um relatório extremamente simples, às vezes você descobre, existem muitas requisições e ele está utilizando provavelmente muito recurso naquele momento e por isso ele pode ter um gargalo. É uma possibilidade, mas pensando na área de suporte,
esse gráfico ele já vai me dar uma informação interessante, tá? Já falei bastante desse gráfico, mas só para vocês terem uma ideia que assim, com um único gráfico a gente pode pensar em N possibilidades para ajudar na nossa análise aqui e por que ele existe. Aqui também é a quantidade de tráfego por minuto, né? Então, aqui você consegue também saber a entrada e saída por minuto que foi gerado. E a ideia ela é exatamente a mesma, só que a diferença é que não é a quantidade de requisições e sim a quantidade de tráfego. Então, qual que é a diferença entre um e outro quando você pensa na unidade de medida, vamos dizer assim, né? Porque um é a quantidade de tentativas e a outra é a quantidade de tráfego que gerou. Que pode ser que uma única requisição ela me gere um tráfego muito grande. Então, a unidade de medida ela muda a forma de visualizar, né? Então, é óbvio que o conceito de análise é o mesmo, mas o parâmetro que eu vou usar é outro. Porque eu vou usar agora o parâmetro de quantidade de tráfego que está passando dentro dele aqui, tanto de entrada quanto de saída, tá bom? Deu para entender essa parte aqui? Ficou claro? Que eu quero ir para a parte legal da brincadeira aqui, né? Que a gente tem várias coisas que a gente pode tratar aqui, né? Aqui você tem a configuração, que você tem algumas configurações básicas que você pode fazer logo de cara. E o que eu quero já mostrar para vocês que é a parte dos grupos aqui, né? Então, aqui a gente tem um grupo e eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês na prática um usuário para a gente poder fazer o controle, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona a questão de liberações e de bloqueios, né? Então eu vou mostrar uma outra tela aqui, deixa eu só fechar aqui, eu vou me deslogar e eu vou fazer o login aqui, né? Só que aqui eu tô nesse grupo aqui, com esse usuário que eu vou me logar, eu tô nesse grupo aqui. Meu nome está aqui, Fernando. Só que, para ficar mais legal, eu vou criar um outro grupo chamado Webinar. Que eu acho que fica mais legal de a gente separar aqui para eu conseguir fazer as brincadeiras. Senão o pessoal vai falar assim, nossa, não está funcionando uma coisa, não está funcionando outra. Não sei porquê, mas já aconteceu isso alguma vez, viu? Então eu vou colocar aqui Fernando. Ele pergunta para mim se eu quero tirar do outro grupo. Eu vou dizer que sim. Salvo aqui e salvo aqui. Beleza, meu grupo chamado Webinar, ele já está criado. Um detalhe interessante que eu não falei, né? Fui só clicando rapidinho aqui e eu acabei não explicando. Deseja habilitar o acesso HTTP? Sim. Aqui, para aqueles que vieram do Ademify, eles vão ter vão olhar uma diferença aqui bastante relevante. O que aconteceu do Ademify para o Start Security de diferença nessa parte específica? Lá no Ademify a gente tinha um recurso chamado grupo regras, né? Que a gente tinha um grupo de regras para os usuários e eu colocava um usuário dentro de um grupo de regras e lá tinha um usuário, tinha algum grupo que ia para a parte de web filter, né? Que a gente chamava de proxy lá. O que a gente fez aqui? Agora, você não tem um grupo regra, né? Você tem a parte de firewall regras e você tem no web filter um grupo de web filter onde você vai dizer se você quer habilitar para aqueles usuários que estão logando no Captive Portal, porque a gente fez uma separação. Então, é uma coisa bastante importante. O pessoal está falando que vai ficar difícil assistir se bloquear meu YouTube vai ficar complicado te assistir. YouTube não vou bloquear não, pode ficar tranquilo. Eu vou bloquear o meu aqui, acho que fica mais legal. Então, não o meu que eu estou transmitindo para vocês, né? Do meu da minha máquina virtual aqui. Bom, o que acontece no Ademify de diferença? A gente não tinha lá o Captive Portal configurável. Ele era
padrão e ele não tinha nenhum tipo de configuração. Isso é uma coisa que é importante de eu informar, de eu mostrar, porque isso aqui ele muda muito a forma de utilizar. Então, vou aqui no Configurations, o Captive Portal, e a gente vai ver aqui algumas configurações que são essenciais para funcionar, porque não adianta nada eu configurar todo o Web Filter e não configurar essa tela, né? Então, antes de até de eu configurar aquela tela lá, eu vou explicar um pouquinho de como funciona o Captive Portal. Acho que eu caí e voltei. Então, olha só que interessante. Aqui, ó, no Captive Portal, a gente tem algumas configurações. Primeira coisa que é muito interessante, que ajuda demais na configuração, quem já utiliza o Start Security sabe, integração com o LDAP. Né? A gente já tinha integração com o LDAP no Admin Firewall, só que qual que é a diferença para o Start Security hoje? A diferença ela é brutal no seguinte sentido, você vai ter uma diferença quando você pensa em quantidade de usuários. Isso aqui é importante. No Admin Firewall, você tem uma quantidade de usuários que você pode cadastrar na licença. Então, a nossa licença é baseada na quantidade de usuários cadastrados. Já no Start Security é a quantidade de usuários que podem conectar de forma simultânea. Então, não importa quantos usuários você tem cadastrados. Importa quantos usuários estão utilizando simultaneamente, o que ajuda demais na hora de você fazer tanto o uso na sua empresa, como para você também mandar para um cliente uma proposta. Eu vou te dar um exemplo. Se você vai colocar o Firewall numa clínica de laboratório, um laboratório de exames, e lá eles trabalham em 3 turnos. No Admin Firewall, você tinha que colocar uma licença, vamos dizer que cada turno tinha 10 pessoas, você tinha que colocar uma licença para 30 pessoas. Já no Start Security, você tem uma licença para 10 pessoas. Então, a gente te dá um benefício muito grande de você não precisar colocar uma licença maior do que você precisa. Não que no Admin Firewall você precisasse colocar uma maior. É porque lá você tem um conceito de... Aqui são a quantidade de usuários cadastrados. Já no Start Security você tem essa vantagem. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque no LDAP você consegue fazer uma integração totalmente nativa, onde você consegue enxergar as coisas no LDAP diretamente, sem você fazer nenhum tipo de operação anterior, e ele já vai funcionar. Então eu vou mostrar isso para vocês na prática, tá? Então isso é muito interessante. Aqui eu coloquei que eu quero ter integração com o nosso AD aqui, né? Então o nosso LDAP, né? Na verdade não é um AD, né? O AD é do Windows, né? A gente tem um LDAP que é um Linux. E é bem interessante, porque isso aqui não importa, né? Aqui é o conceito, aqui é o protocolo, não importa qual é o outro lado, né? Então é bastante importante isso aqui. Aqui, usar grupos do sistema é uma coisa que também a gente colocou para ajudar. Imagina o seguinte cenário, você tem um cliente, onde esse cliente ele tem diversos grupos no AD. E no AD você tem um grupo chamado financeiro, um grupo chamado comercial, um grupo chamado administrativo, um grupo chamado suporte. Então, você tem 4 aí, né? Você consegue, se você não utilizar os grupos do sistema, você consegue criar na hora do Web Filter aqui, os grupos vão ser puxados diretamente do AD e você vai fazer uma configuração por grupo do seu LDAP. Isso é interessante de um lado e talvez nem tanto do outro. É interessante por quê? Porque você consegue fazer uma configuração para cada grupo da forma como você quiser. Então, se uma nova pessoa entrar no grupo, aquela configuração ela já está pronta e disponível. E eu estou falando se a pessoa entrar no grupo lá no seu LDAP. Não no Firewall. Você não vai mexer no Firewall nesse sentido, né? Só que qual que é a vantagem de utilizar grupos do sistema?
A vantagem é que você consegue chegar lá no Web Filter e você dizer que eu vou ter um único grupo, que é o que eu vou mostrar depois, e com um único grupo do sistema eu posso colocar diversos grupos que tem no meu LDAP. Então, aquele administrativo, comercial, marketing e financeiro, e suporte, todos eles vão estar no mesmo grupo, então eles vão precisar de uma única configuração. Então, às vezes, depende muito do tipo de configuração que você quer, porque vai ter casos que vai ser mais interessante fazer pelo grupo do sistema e vai ter casos que vai ser mais interessante fazer pelo LDAP. Então, assim, não existe o certo e errado. Existe o pode e não pode, né? E nesse caso aqui, você pode colocar qualquer um dos dois. Então, aqui, quem manda é você. Você vai definir o que é o ideal. Eu, particularmente, né, eu gosto de utilizar grupos do sistema, por quê? Porque eu posso, num único grupo do sistema, num único grupo do próprio Start Security, criar uma configuração para 2, 3, 4 grupos do meu LDAP de forma única. Então, fica mais fácil nesse sentido de configuração. Mas, não há nenhum problema de você fazer a configuração de outro jeito. Tempo do login, que você pode definir aqui quanto tempo que ele vai ficar logado para facilitar aqui na hora do login. Priorização do Captive Portal. Isso aqui é extremamente importante e muda completamente se você não configurar certo aqui. Você vai ter um problema enorme na sua rede. Olha só que interessante. O que ele vai fazer? O que é essa priorização de Captive Portal? Basicamente, a priorização ela é para você... Vamos pensar o seguinte, você tem firewall, você tem regras lá dentro do firewall. Imagine que você precise de liberações para sua rede local, que é o básico, né? Então, um roteador comum, ele já tem essas liberações por padrão, né? Você conecta o cabo lá, você vai navegar. Mas no firewall, obviamente, você precisa configurar isso, você precisa deixar isso pronto, funcionando. Então, você configura lá, cria uma regra de liberação. Se você prioriza o Captive Portal, não importa qual regra que você crie para liberação, ele vai priorizar o Captive Portal. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pedir o login para que você, então, faça esse login, você possa estar logado aqui no firewall, que ele vai aparecer aqui nos usuários online, para depois ele começar a liberar aquilo que foi configurado para aquele usuário. Agora, existe a situação do seguinte, você dizer, não, eu não quero priorizar, porque senão, o que pode acontecer? Eu quero fazer uma liberação para uma pessoa, para uma câmera, para atualização de firmware, de sei lá, qualquer coisa assim, para um servidor que precisa de navegação para guardar as atualizações de Windows Update, sei lá, você pode pensar em diversas situações. O meu diretor, eu quero que o meu diretor não fique precisando logar e eu não quero controlar, ele não quer ser controlado, né? Parênteses aqui. Aí você pode pensar, nossa, mas aí eu vou ter um problema, porque o meu diretor, ele não vai estar sendo controlado, eu vou ter um problema com o LGPD, eu vou ter um problema com o Marco Civil, né, até antes, que eu não vou saber quem foi que fez a requisição, que fez o acesso. Você consegue sim saber. É só você ir lá no Firewall Regras e você habilitar a parte de controle de log daquela regra. Então, mesmo que você liberar a pessoa lá... no final das contas, no frigir dos ovos, o site ele vai se traduzir no IPv6, no IPv4 e você vai ter a informação guardada, armazenada. Então, não é um problema, tá? Fique tranquilo nesse sentido, né? Mas beleza, fecha parênteses, desse lado aqui, fecha parênteses. Pronto. Então, eu já sei que eu quero liberar o meu diretor, eu quero liberar uma pessoa e eu não quero que passe pelo Captive. Então, eu não priorizo. Só que daí, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que criar regras para que eu libere algumas portas específicas. Então, vamos dizer, eu tenho lá, eu tenho um sistema que utiliza a porta 8080, eu tenho um sistema que utiliza a porta,
eu quero liberar o TeamViewer, por exemplo, que é a porta 5938. Eu quero liberar o UDP porque o pessoal utiliza VoIP. Você consegue fazer isso, você faz por regra, mas você não libera algumas portas que vão fazer com que ele precise do login e que ele precise ser controlado. Então, basicamente, que é isso que a gente faz aqui, né? Então, a gente tem a priorização como não, e aí, então, as regras vão ser obedecidas. Só que daí é só não criar regra que eu libere todo mundo, né? Então, é assim que funciona nesse caso. E aqui, uma atualização que a gente teve há pouco tempo, se você ainda não pegou isso como parceiro aqui, você já vai ver isso no seu firewall logo, se é que você já não viu, se você já não tem e não viu ainda, né? Mas o que a gente tem aqui? Uma coisa bastante importante que o pessoal pedia muito, né? Imagine o seguinte cenário: eu tenho um usuário, eu tenho a configuração dele habilitada tanto no Web Filter quanto no App Filter. Então, o que acaba acontecendo? Eu vou ter dois locais para eu fazer o controle, e que são, como eu já falei logo no começo, são diferentes, são configurações que elas não são excludentes, né? Uma pode ser que complemente a outra, né? Mas aqui a minha ideia não é mostrar o App Filter, mas aqui, quando você tem esse recurso, você pode fazer com que um usuário que está nos dois, quando ele logar no seu celular, ele só vai controlar pelo App Filter. Então isso aqui é bastante interessante e ajuda muito em algumas configurações. Beleza, deu para entender aqui o Captive Portal. Eu tentei explicar porque eu quero voltar lá para o Web Filter para a gente poder entender como que funciona, né? Mas é importante a gente entender a questão do Captive Portal aqui. Então, voltando aqui para o grupo, eu tenho aqui o meu grupo que eu coloquei chamado Webinar. E então eu vou logar aqui, né? Se ele já está aqui, mas se eu tentasse fazer aqui, eu tentei navegar, colocar o UOL, ele já me redirecionou. Então, beleza, eu vou colocar aqui. Aqui, uma coisa que é importante, ele está sincronizado com o meu AD. Então, eu poderia colocar com o meu LDAP, né? Eu poderia colocar aqui o nome lá do domínio, né? E o meu usuário. Só que lá no Firewall você tem um recurso que você já pode definir isso daqui. Então o cara nem precisa colocar isso aqui. Aí eu coloco minha senha. Tô logado, já funcionou o UOL para mim aqui, né? Então, legal. Agora já tenho um controle, já tenho uma liberação, na verdade, já estou logado. E aqui eu provavelmente na navegação eu já vou começar a ver aqui o meu usuário. Ele já vai carregar aqui o meu usuário batendo no uol.com.br. Então vamos ver se ele vai já aparecer aqui. Ele logo vai aparecer. Enquanto isso, eu vou fazer o seguinte: eu vou entrar no grupo e eu já vou até fazer uma coisa aqui, para a gente já ganhar um tempo, porque hoje a gente tem um tempo limitado e eu tenho bastante coisa para mostrar para vocês. Então, olha só, eu já vou vir aqui, deixa eu voltar aqui para explicar passo a passo. Configuração de categorias, eu consigo configurar para cada grupo aqui. Lembra que eu falei da configuração do Captive Portal, da integração e tudo mais? Eu tenho como vir aqui e colocar todos os meus grupos, que todos esses aqui estão no meu AD. Tanto isso quanto os meus usuários aqui, todos eles estão no AD. Então eu consigo fazer essa sincronização aí, que na verdade é bem transparente. Criou lá, aparece aqui, você já consegue utilizar. E a categoria, eu vou fazer o seguinte: eu vou configurar aqui dizendo News, eu vou bloquear, tá? Então vem aqui, vou bloquear News, salvo. Deixa eu até já dar uma olhadinha aqui no monitor de navegação. Deixa eu só ver aqui. Provavelmente já deve ter pego aqui. Deixa eu colocar o meu aqui. Fernando. Legal, já está aqui, ó. UOL. Tá batendo aqui as coisas. Legal.
Então, já começou a mostrar para mim, só que eu já bloqueei, né? E depois eu vou explicar um pouquinho dessa tela aqui que vai ser bem interessante, né? Então, vamos lá. Voltando aqui. Eu vou tentar navegar de novo e a página agora está bloqueada para mim. Por quê? Porque eu estou bloqueado na categoria News. Então, olha que interessante. Eu fui bloqueado, né, pela categoria News, né, mas poderia acontecer o seguinte, eu não saber. Eu não sabia que estava bloqueado, tal. Como é que eu faço? Eu posso vir aqui no pesquisar em categorias e eu posso falar, eu quero saber se o UOL ele está bloqueado ou ele está cadastrado em alguma categoria, porque eu não sei. E aí você vê a quantidade de categorias que estão que tem ela cadastrada. Então, você tem advertisement, que você tem aqui, ó, diversos aqui. Você tem de carros, carros.ol. Você tem de chat, aqui é das antigas, né? O pessoal aqui sabe muito bem, né? Esse aqui, ó, é muito tempo. Fórum, você tem diversas coisas aqui, né? Fórum, downloads. Ó, downloads, você tem music e você tem news, que é uol.com.br. Legal, identifiquei, poxa, tá aqui, é por isso que estava bloqueando, porque no meu grupo aqui, quando eu venho aqui, ó, tá aqui, ó, news, é isso, então eu venho, posso descer, né, mas eu posso vir aqui em pesquisar e eu vou tirar aqui essa seleção, salvo, e ele já vai aplicar, ele já está fazendo a aplicação de forma automática. Venho aqui e vou tentar acessar novamente e pronto, já tenho novamente o acesso a esse site. Nada de mistério, nenhuma coisa complexa de configurar e tudo isso via interface web, você tem todo esse histórico aqui. Agora, olha uma coisa bastante interessante que a gente tem aqui. Depois eu vou voltar para categorias, mas eu queria já mostrar uma coisa para vocês. No monitor de navegação, ele mostra na última hora o tempo... os usuários que estão logados. Então eu posso vir aqui, eu posso clicar nos usuários online, ele vai me mostrar quais usuários estão online aqui, ele vai até me mostrar o IP, qual que é o device aqui, então ele vai me mostrar aqui, ó, por exemplo, aqui é Mac, aqui é Windows e assim vai, eu consigo ter essa informação e eu tenho também a informação de quanto que já trafegou até agora. Detalhe, o pessoal está em tempo real me assistindo e o que está acontecendo aqui nas categorias? O que está crescendo é movies. Então, eu poderia... Imagine o contrário. Eu não poderia deixar o pessoal usar. Então, agora é hora de eu bloquear o pessoal, né? Eu poderia saber... Poxa, está consumindo demais o movies para mim aqui. O que eu vou fazer, então? Eu posso vir aqui no grupo. Eu venho no webinar. Venho aqui na configuração de categoria, venho em Movies e bloquear. Simples assim. Provavelmente o pessoal vai tá vendo isso daqui. Eu não sei por onde que o pessoal tá vendo, mas eu acho que o Movies... Vamos só confirmar aqui se o Movies ele, tem o YouTube... Tem aqui. youtube.com. Legal, então a gente vai vir aqui e vamos tentar acessar o youtube.com. Legal. Estou bloqueado em Movies. Imagine se eu tivesse bloqueado o pessoal lá, né? Eu bloqueei só o meu grupo aqui, né? Mas a ideia, ela é muito simples, né? Seria você entender o que o usuário precisa e como bloqueá-lo. Só que existem algumas dificuldades que vão surgir pelo caminho, né? Às vezes acontecem dificuldades da seguinte maneira.
eu não consegui acessar o que muitas pessoas falam, não consigo acessar o WhatsApp Web, né? Você tem alguns mecanismos importantes para você utilizar para isso funcionar. No meu caso aqui, ele vai provavelmente funcionar, tá? Olha lá, ele vai funcionar, abrir o QR Code, tal, mas eu vou gerar um problema aqui para mostrar isso para vocês, tá? Aqui você tem o bypass de HTTPS, né? Então eu vou tirar aqui só para mostrar um problema. Aqui eu já não consigo mais utilizar o WhatsApp Web, ele vai ficar aqui carregando o meu QR Code e não vai abrir. Por quê? Porque alguns sites, sites de governo, alguns sites assim, eles precisam de uma liberação diferente para ele funcionar. Às vezes ele não é um HTTPS puro, né? Então ele tem algumas diferenças internas. Ele utiliza a porta 443, mas ele não vai funcionar utilizando simplesmente dessa forma. O que você precisa fazer? Vir aqui e a gente coloca .whatsapp.com e a gente já sabe aqui, né? Porque mas você poderia ver isso na prática, tá? Mas o whatsapp.net é o que vai trazer as mídias para você. Então, só de eu colocar o whatsapp.com já funcionaria, mas o whatsapp.net ele vai liberar também as mídias. Então, áudio, vídeo, essas coisas assim. Então, liberei lá, recarrego aqui e eu tenho de volta o meu QR Code, né? Para eu colocar lá no celular e tá funcionando. O Kleber fez uma pergunta interessante, né? E Clínica de Sucesso também. Então, vamos lá. Eu vou explicar, vou responder, desculpa, as duas aqui. Primeiro, é possível fazer isso com usuários remotos? O cara está na VPN, está em casa e ele quer controlar, né? Como é que eu faço? É possível sim. Você consegue utilizando a VPN, tá? E aí na VPN você faz a VPN, vou até mostrar aqui uma VPN só para... esse aqui não é o intuito aqui, mas você pode vir aqui na VPN e você colocar que ela vai redirecionar todo o tráfego de internet por dentro da VPN. Por quê? Depois você vai utilizar o próprio usuário do AD para fazer esse controle. Então, é muito transparente. Então, você consegue fazer esse tipo de controle sim, tá? Então, é bem legal que também é uma forma bastante interessante de você controlar os usuários, né? De você controlar as pessoas até que estão dentro de casa lá, que estão trabalhando home office. Agora, é possível liberar o YouTube mesmo ele estando numa categoria bloqueada? É uma excelente pergunta e que eu não mostrei, né? Então, aqui, a gente está com um problema aqui do YouTube. Então, imagine o seguinte, eu tenho aqui na categoria Movies diversos sites de vídeo, por exemplo, de transmissão, Vimeo, sei lá, vários outros sites. Como eu faria para liberar o YouTube, mesmo ele estando bloqueado? Eu posso criar uma categoria, eu crio uma categoria chamada Meus Liberados, sites liberados. E aqui dentro eu vou colocar que o youtube.com vai fazer parte desse grupo. Aqui eu não estou falando que ele vai ser liberado ou bloqueado. Aqui eu estou criando uma categoria falando, aqui no nome eu dei de liberados, mas assim, aqui eu poderia chamar de YouTube, né? Aqui não importa. Aqui eu só estou criando a categoria. Por quê? Lá nos grupos você vai definir o que você quer. Então, eu criei aqui, eu venho no grupo webinar, e eu vou poder configurar aqui, vou procurar aqui liberados, e eu tenho uma lista branca. E essa lista branca é exatamente a exceção que o Kleber perguntou. Então eu consigo fazer esse tipo de controle aqui, então ele vai passar por cima antes do YouTube, né? Então é isso que ele vai fazer aqui nesse controle aqui. Vamos só ver se já vai aplicar. Pronto, liberado. E agora está acessando, tá? E uma coisa que é interessante, deixa eu ver se eu vou conseguir pegar aqui para mostrar para vocês, né?
porque provavelmente aqui, como tem bastante requisição, eu estou concorrendo aqui com o pessoal para poder mostrar, né? Assim, tem bastante informação aqui. Ó, YouTube bloqueado. Logo, logo ele vai mostrar aqui a categoria liberados, que é exatamente onde foi liberado o YouTube. Então você consegue ter essa informação depois, tá? Então é bastante... por que ele foi liberado? Porque ele estava na categoria chamado, que a gente vai chamar aqui de SSEC liberados, tá? Então isso aqui é bem interessante, tá? Deu para entender aí? Eu acho que, não sei se ficou claro, se eu expliquei, né, as perguntas aí. Bom, voltando aqui, né? A gente tem a navegação, que eu já estava explicando, né? Então eu tenho aqui o top 3 de categorias, o top 3 de usuários, e eu consigo ter essa informação. E também a gente também tem aqui alguns relatórios, que daí fica legal de você ter uma visão já mais ampla. Olha que legal. Você tem um relatório aqui de acessos, por exemplo, que você consegue ver a quantidade de acessos por usuário, a quantidade de acessos por tipo de conteúdo e a quantidade de acessos por site. Então, eu tenho diversos aqui que vão me mostrar, ó, chat.google, mail.google, o Facebook, o chat do Facebook, eu tenho play.google e tenho aqui diversos outros que vão me mostrando aqui. E aí eu tenho as informações já mais detalhadas aqui, né? Então eu consigo fazer essa análise mais detalhada. Nossa, é muito dado, eu queria fazer uns filtros aqui. Você pode exportar para um Excel se você quiser depois, para você fazer uma análise mais completa, né? Se você quiser fazer alguns filtros maiores e tal, tudo isso você consegue fazer. Mas você pode fazer uma busca avançada também. Você pode vir aqui e falar, eu quero ver um período mais curto, eu quero ver só alguns usuários, eu quero ver só o que foi bloqueado, só alguns tipos de conteúdo, tudo isso eu consigo fazer direto por aqui, né? Então é bastante interessante. E um outro que é muito interessante esse relatório, que é de categorias, que eu vou conseguir saber aqui a quantidade por categoria. Tem muitos sites que, óbvio, né, eles aparecem como N aqui, mas olha só, a de busca, ela é bastante aqui, a maior, a SocialNet, Advertisement, Tracker, Shopping, Movies, News, Chat, Webphone, e aqui as formas de uso, né? O tipo de conteúdo, melhor dizendo. A maior parte é imagem, texto, vídeo, né? Então é legal que a gente consegue ter já começa a ter uma visão muito mais interessante do que está acontecendo na sua rede, né? Então tudo isso para mostrar o quê? Né? Você tem um controle na sua mão. Você pode vir aqui, você pode falar, eu quero trocar aqui o usuário, agora eu quero dizer que ele vai fazer parte desse grupo aqui, do Starter, ou eu quero voltar a bloquear. Uma coisa que eu não falei, que acabou passando aqui, você consegue criar intervalo de tempo. E aí você criando intervalo de tempo aqui, dizendo, olha, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18, eu tenho um expediente aqui. Ok, então eu posso vir aqui no grupo e aí eu posso dizer que das 8 às 18 vai estar de um jeito. Deixa eu só voltar aqui, ó. E eu posso selecionar o intervalo de tempo, salvo aqui, e quando eu for configurar a categoria, eu consigo colocar dentro do horário e fora do horário. Então, dentro do horário, vai estar, por exemplo, o liberados aqui vai estar como whitelist e o movies vai estar como bloqueado. Só que o fora do horário não tem nada. Então eu posso fazer de uma forma diferente. Por quê? Fora do horário o horário que está configurado lá, do intervalo de tempo, ele, no caso, está das 8 às 18. Se eu considerar que é fora do horário, vai ser antes das 8 e depois das 18. Aí eu posso dizer, então, esse horário o cara pode acessar YouTube. Sei lá, o cara fica até mais tarde na empresa e ele precisa acessar um YouTube, o cara vai fazer trabalho lá na empresa, o chefe liberou ele ficar usando a máquina lá. Beleza, não tem problema nenhum. Eu posso fazer uma liberação diferenciada justamente por aqui, que eu tenho dois tipos de controle para um único grupo, né? Então isso aqui é muito interessante porque ajuda muito na hora de você fazer a análise aqui, tá? Deixa eu ver aqui.
Bom, eu acho que por hora que eu queria mostrar para vocês, assim, de forma bem sucinta, é isso. Queria saber se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, entenderam, não entenderam nada, o que vocês acharam aí. Pode me mandar para a gente poder também bater um papo. Quanto custa esse módulo? Boa pergunta, eu também não sei. Isso daí, o nosso pessoal, o nosso time da área comercial pode ajudar vocês, né? Eu vou até pedir para se você tiver algum interesse, lá o QR Code já apareceu na tela, e aí você pode então escanear aí, que você já vai conseguir falar diretamente com o nosso consultor para entender mais como funciona o nosso esquema de parceria, como você faz para usar o nosso Firewall com os seus clientes, e você vai ver as vantagens que você tem, porque a gente tem muita, mas muita coisa boa no Start Partners. O pessoal também mandou o link aí, pronto, mais fácil ainda. Estou de volta. Então, com a gente, eu creio que seja isso. Tem mais alguma dúvida, mais algum questionamento aí? Se não, eu creio que seja isso. A gente encerra por aqui. Vou aguardar mais um pouquinho para alguém, se alguém quiser perguntar. Nada, que isso. Acho que é isso, né? Então, pessoal aqui da nossa equipe, tem mais alguma coisa? É isso aí, então. Gente, muito obrigado por poder participar com a gente aqui. Foi um prazer estar aqui com vocês e eu espero que vocês tenham gostado. E também, se você teve alguma dúvida, quis conhecer um pouco mais, a gente deixou aí o link, deixou o QR Code para você utilizar, para que então você tenha um contato ainda maior com a gente, né? Essa é a nossa intenção. Obrigado, Samuel, legal. E a gente vai conversando, a gente vai estar aqui mais uma vez na quinta-feira, a última quinta-feira de março, então já se programe, porque a gente tem muito conteúdo aí para a gente poder mostrar para vocês, tá bom? Então, um grande abraço, valeu, até a próxima!